Olá Pedro. Olá Mia. Hoje fui eu que comecei. Bem-vindos à Inspiração para uma Vida Mágica. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, aqui, ao vivo e a cores, o Pedro e a Mia a falar sobre... Aí tu vais logo entrar assim na Sim, eu quero saber qual é o tema. Não te queres acomodar? Não, eu quero saber qual é o tema, diz lá. Bom, hoje vamos falar. Há uma coisa que eu tenho, sobre a qual eu tenho refletido em relação a mim e em relação aos outros, mas vou começar por falar sobre mim. Sim. Que é que eu às vezes, ou em algumas situações, acomodo-me, é assim que se diz? Acomodas-te? E opto pelo comodismo, no fundo. E optar pelo comodismo, neste caso, é tipo mantenho-me um bocadinho ignorante para poder continuar a fazer certas coisas que, se eu investigasse mais um bocadinho, não ia poder continuar a fazer. Agora estou a perceber melhor. Este episódio é sobre comodismo. Exato. Ok. É quando tu me disseste, foi assim a correr, eu pensei que era comunismo. Eu já estava aqui super preparado. Vamos falar sobre comodismo. Está bem, ok. Sim. Acho que percebi. Portanto, não é comodismo no sentido de isto é, por exemplo, fisicamente cómodo, é mais cómodo estar sentado do que estar de pé. Não era bem esse comodismo, mas é o comodismo... Eu posso dar um exemplo, Dá lá. Ver se fica mais claro. Não é? Nós somos vegetarianos. Somos ou estamos? Estamos? Sim. Acho que hoje em dia estamos, sendo que temos estado há uns 15 anos, 16 anos, não é? Este estar tem durado, não é? E somos ovo-lacto vegetarianos, ou seja... Eu agora sou só ovo. Tu agora és só ovo vegetariano. Pronto, eu continuo a ser ovo-lacto vegetariana. E se eu investigar as Se eu investigar as razões da minha escolha de vegetarianismo, embora não tenha começado assim, hoje em dia existe uma forte componente ética nessa escolha. Ok? Portanto, isso quer dizer ética no sentido ética de trato animal, ética não é? Perante dos cuidados dos animais. Se essa razão, se eu não a escolhesse o comodismo, eu não poderia continuar a ser ovo-lacto vegetariana, não é? Se eu não a escolhesse, utilizar os argumentos de mas é difícil sair para comer se não comer nem ovos nem lacticínios, não é? Se eu não escolhesse esse lado mais cómodo, de ser mais cómodo, eu seria vegana. Sim. Estás a perceber? Sim. E eu acho que nós fazemos muito isso na nossa vida. Não estou a dizer que é bem ou mal, é só uma reflexão sobre isso, porque no fundo isso é uma incongruência minha. Se eu digo que é tão importante para mim o cuidado dos animais e a ética animal, então... E depois estás a comer... ovos e lacticínios. Estás a comer... não é? Como é que eu ouvi alguém dizer no outro dia? Estás a comer menstruação de galinha? Exato. Sim. E depois utilizo argumentos que... mas só como ovos biológicos. Né? Sim. Ou só... Leite não bebo, mas podia eventualmente dizer, não é? Só bebo leite biológico. Mas o comodismo que querias falar era só o comodismo dessa escolha ou outros comodismos? Não, outros comodismos também. Isso foi só um exemplo desta questão do comodismo. Ok. Né? Ou... Sei lá, quero ser muito ecológico e em algumas coisas, mas depois, por exemplo, não investigo a fundo a cena de ter um carro a gasóleo. Pronto, agora não vou andar a trocar de carro ou também não tinha grandes hipóteses, nem entro muito por aí, porque é mais cómodo não investigar isso, porque se investigar isso, para ser congruente com as coisas que eu ando a dizer que são importantes para mim, vou ter que fazer mudanças. É disso que estás a falar? Sim, e assim a história que me conto, aqui que a minha vida vai ficar mais desconfortável, não é? Portanto, comodismo tem a ver com escolher o conforto e o agradável. Será que também é essa a ideia de comodismo, ou é um comodismo do mesmo género, por exemplo...
Se eu começar a ler livros sobre parentalidade, e depois já sei que depois vou ter que alterar algumas coisas. Não, ou e então coisa... mais vale não fazer, sim, mais vale ficar na mesma. Por exemplo, quando eu tenho muitas pessoas que, menos hoje em dia, felizmente, mas que vêm ter comigo porque têm eles dizem que têm um problema com o filho. Não é? E como tu sabes, a minha abordagem não é agora vamos mudar o filho e mudar o comportamento do filho. Não, vou trabalhar contigo, com a mãe, com o pai, e temos que trabalhar. Não é? Tu é que tens que fazer mudanças contigo. Então não. É tão curioso, porque eu sei que muitas pessoas que trabalham na mesma área que eu reportam exatamente a mesma coisa, que quando os pais percebem que implica trabalho para eles, trabalho interior para eles, de repente, aquela cena que era um problema tão grande não é assim tão grande. Já não é tão grande. Assim tão grande. Okay. Não é? É mais cómodo não fazer nada. Sim. Ou procurar alguém que trabalhe só com o filho. Mas é engraçado porque esse comodismo, não é, está relacionado com o não mudar coisas que são incómodas. Exato. É curioso, não é? Sim. Só que, agora estava à procura aqui Estava assim, rapidamente, a partir do momento em que tu me explicaste o que é que querias o que é era este comodismo que querias falar, eu fui em busca de exemplos, assim, nos contextos em que eu trabalho mais. Onde eu encontro muito comodismo é quando alguém está, por exemplo, a dizer, eu não gosto nada do sítio onde trabalho, não gosto daquilo que eu faço, não gosto da empresa, mas... É? Ou nos relacionamentos, não é? Eu não estou bem na minha relação tal como ela é, ou com esta pessoa até. Exato. Eu já descobri que eu não quero estar com esta pessoa, ou não quero estar neste sítio. Só que depois as implicações de investigar, foi isso que tu propuseste, investigar, não é? As implicações de investigar isto a sério, elas pela sua natureza, elas vão trazer tanto incómodo, desconforto, não é? Incómodo, que eu prefiro a solução mais cómoda, que é deixar tudo estar como está. Ou seja, continuo a comer o que como, continuo a trabalhar onde trabalho, continuo com as relações. Acontece também muitas vezes. Então aqui a mudança, que é o contrário do comodismo, é a mudança? Não, eu acho que o contrário de comodismo muitas vezes até é coragem. Coragem de mudar. Coragem de mudar ou coragem de dizer alguma coisa. Outro exemplo que me lembro, por exemplo, o exemplo nosso do Natal que passamos com a tua família e tens um tio que é muito expressivo naquilo que ele diz e às vezes diz umas coisas com as quais eu não concordo nada e tu também não concordas nada. Mas nesta situação em particular, eu sei que tu sabes do que estou a falar, porque nós falávamos depois, tu escolheste não dizer nada. Sim. Não é? Porquê que escolheste não dizer nada? É uma escolha cómoda. É uma escolha cómoda. O mais cómodo para ti e provavelmente para as outras pessoas naquele momento foi não dizer nada. Por outro lado, não dizer nada naquela situação em particular, se tu investigares, notas que vai contra todos os teus valores. Certo. Não é? Certo. Mas o comodismo passou à frente destes valores todos. Só que eu acho que a fórmula que usamos nessas situações é não fazer a investigação e ou passar à frente, mudar de assunto, ou dizer não é assim tão mau, encontrar desculpas para teria sido muito chato, ia ter estragado o Natal. Mas a tua proposta é que na base da não mudança, do não fazer nada, o que está na base disto é mesmo o não lidar com o incómodo. Sim, podemos dizer assim. E o incómodo, neste caso, o incómodo traz congruência. Ou seja, seria mais congruente tu deixares de comer os ovos, ou seria mais congruente a pessoa ter um carro mais ecológico, ou seria mais congruente a pessoa dizer no seu local de trabalho eu não estou satisfeito com isto, ou seria mais congruente a pessoa dentro da sua relação dizer olha, nós temos mesmo que mudar, isto não está a funcionar, e seria o mais congruente. Certo. Só que fala mais alto a comodidade do que a congruência, é isso? Essa é a minha proposta aqui, sim. Mas parece que há aí se nós
parece que essa análise é de curtíssimo prazo, não é? Que é, eu agora é mais cómodo não lidar com isto. Só que a prazo, não é? O manter-me incongruente vai continuar a remoer aqui dentro, porque sempre que nós somos incongruentes, não é? Ou seja, não estamos a viver os nossos valores, nós sentimos-nos mal com isso. Yeah. Não é? Há aqui uma espécie de uma desadequação. E chutar isto para a frente pode gerar mal-estar. Se nós alguma vez investigarmos isso, porque podemos manter na ignorância, tipo, não vou fazer de conta. Sabes que aqui a minha proposta, que eu tenho pensado muito sobre isto, e eu tenho uma crença em relação, se nós não tivéssemos medo do incómodo, nós vivíamos num mundo melhor, não vivíamos num mundo mais incómodo e desconfortável, pelo contrário. Né? Ou seja, se tivéssemos menos medo do incómodo, vivíamos com mais comodismo. Exato. Sim, acredito plenamente nisso. Quando eu tenho andado aqui com os meus pensamentos no chuveiro e no carro sozinho, isso faz sentido para ti? Isso faz sentido, lá está. Aí estás é uma análise temporal, curtíssimo prazo, é mais cómodo não fazer nada e deixar tudo como está. A longo prazo, o mais cómodo é lidar agora com o incómodo. Exato. Não é? Exato. Mas são quase partes diferentes do teu sistema que estão em ação, não é? Sabes aquela teoria de que tu tens dois selves, não é? Dois eus, o remembering self e o experiencing self. Ou seja, o self que é de memória e o self que experiencia. Que é experiencial, não é? Portanto, quando tu estás prestes estás a ouvir alguém, por exemplo, num contexto familiar, alguém a dizer uma coisa muito machista, e isso vai completamente contra os teus valores. Foi o caso da família. O teu experiencing... Isto foi incómodo para ti eu dizer isso agora. Sim. Sim. Mas queria mesmo dizer. Sim, porque as pessoas da minha família também ouvem o podcast. Ela é machista, todos sabemos. E outras coisas também. O experiencing self. O experiencing self. Vamos focar no abstrato agora. O experiencing self está relacionado com a experiência que eu estou a ter aqui agora, não é? E, por exemplo, está-me a dizer que a experiência de eu dizer alguma coisa é incómoda. O remembering self tem mais a ver com a história, com a narrativa que eu tenho. Exato. E a narrativa tem mais facilidade em tocar no passado e no futuro. Exato. Não é? Portanto, quando eu olho para o futuro, é que eu digo, é melhor fazer agora... Lidar com isso agora. É melhor exprimir os meus valores. Só que há aqui uma oposição, por isso é que nós sentimos internamente uma espécie de conflito, não é? Por isso é que na hora de tu decidires como ou não como a fatia de queijo, não é? Há um conflito, porque o teu experiencing self está a dizer, queijo é ótimo, não é? Sabe super bem, queijo. Claro que eu vou comer queijo, não é? E também não dava jeito nenhum se não pudesse comer queijo agora. Este remembering self é que tem esta narrativa de quem eu sou, que me está a dizer, mas eu sou uma pessoa mais congruente se não o fizer. Exato. Não é? Só que nós sabemos que nesta luta, muitas vezes o experiencing self ganha. A não ser, aí eu acho que isto está muito ligado a muitas das práticas e tradições do desenvolvimento da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal, que é a não ser que tu aprendas a criar um bocadinho de distanciamento entre a experiência agora e a tua resposta. Não é? Que é uma coisa que tu falas muito, criar espaço entre a emoção e a reação. Entre a emoção e a reação, porque a emoção é deste experiencing self. Eu penso em, vou dizer alguma coisa e tenho uma emoção de, desconforto, tensão, não é? E se eu esperar um bocadinho, não é? E não tomar logo uma decisão, não reagir logo com base nesta emoção, eu tenho mais a oportunidade de deixar o tal remembering self entrar também um bocadinho em ação, a minha narrativa de longo prazo estar acionável. Não é? Daí, às vezes, a vantagem até metafórica de nós nos expormos a situações que são incómodas do ponto de vista físico. Não é? Porque quando nós estamos a lidar com fome, com frio, com cansaço, nós temos também, tu sentes uma emoção, não é? E podes reagir imediatamente a ela, mas se tu aprendes,
ok, tenho fome, espera um bocadinho, como mais daqui a pouco. Aprendes a lidar com isso também, de uma forma quase transcontextual, também te educa para momentos em que, ok, apetece-me comer os ovos, ou apetece-me... ou não quero entrar dentro disto porque é desconfortável. Tem calma. Fica um bocadinho com este desconforto e talvez possas fazer escolhas que são mais congruentes, no fundo. É verdade. So, mas esta acho que a maior parte aqui deste de sermos incómodos ou cómodos, quando estamos a falar que está, por exemplo, nas relações que estamos a dizer, é que também nas nossas relações não há espaço para o incómodo, não permitimos que haja esse espaço, porque se houvesse esse espaço até deixava de ser incómodo, não é? Por exemplo, é incómodo, nós temos falado antes disso, não é? De eu poder partilhar contigo uma fantasia que eu tenho, por exemplo. Sim. Porque é que eu não partilho se não partilhar? É porque tenho medo que seja incómodo. Gosto tanto que partilhes comigo as tuas fantasias. Eu sei. e partilho-as todas. Quem não faz porque tem medo desse incómodo. Sim. Não é? Esse incómodo que pode implicar muitas coisas diferentes, obviamente. Não é? Sim. Mas isto para dizer o quê? Para que nós também podemos oferecer esse espaço às pessoas. Não é? Para elas terem coragem para serem incómodas. Eu costumo apreciar muito pessoas que têm coragem para serem incómodas. Sabes quando nós estamos sozinhos em nossa casa a pensar sobre, por exemplo, sobre um chefe que nos maltrata ou que nós não concordamos com aquilo que faz, não sei o quê, e temos aqueles diálogos imaginários na cabeça onde eu vou chegar lá e vou dizer porque isto, por isto e por aquilo. Mas depois a seguir quando estamos liberando o chefe, depois é que temos que lidar verdadeiramente com o incómodo. Exato. Agora o incómodo de lidar com a reação dele. Então, se calhar agora não é uma boa altura, se calhar não desta forma, e depois sai uma coisa totalmente diferente. Às vezes acabamos a dizer o contrário daquilo que queríamos dizer. É um bom exemplo de uma situação onde, para não lidarmos com aquele incómodo, acabamos por manter uma situação que é extremamente incómoda. Não é? E que se pode arrastar durante muito tempo. Nós ontem estávamos a dormir no hotel e estava a decorrer no hotel um encontro de uma empresa, de uma farmacêutica, e estavam a haver uma série de reuniões e algumas pessoas estavam ali na zona do bar e estavam a conversar. E eu estava à distância e eu ouvi, ainda por cima estava a falar suficientemente alto para eu ouvir. Sim. E por acaso até eu conheço a empresa e eles disseram várias vezes o nome da empresa, até desse ponto de vista eu pensei, isto não, as pessoas não se apercebem, está aqui mais gente, isto é meio esquisito, mas pronto. Mas estavam ali com uma conversa e estavam a falar sobre pessoas que não estavam presentes, e a conversa era, porque quando eu o apanhar eu vou dizer isto, eu vou dizer isto, e eu estava a pensar, não na realidade não vais, não é? Não vais, porque isso é incómodo para ti, porque se não fosse incómodo já o tinhas feito, não estavas a contar aos teus colegas, não era? Isso não vai acontecer dessa forma, quase de certeza, não é? Mas nós fugimos muito a este incómodo, mas gostei da tua proposta, que é, se eu partir do princípio que devem existir coisas para ti que são incómodas, como partilhar comigo o teu medo ou a tua fantasia ou o que quer que seja, algo que fiz ou algo que fizeste, se eu posso diminuir essa percepção de incómodo, dizer assim, olha, eu estou aqui para ouvir, para partilhar, para aceitar, para lidar com, e eu posso diminuir isso, não é? Eu acho que é a mesma coisa que nós podemos oferecer muito espaço aos nossos filhos para eles partilharem connosco coisas que eles podem ter medo de fazer por causa do incómodo. Agora vou ter que dizer à minha mãe que menti, ou agora vou ter que dizer ao meu pai que tive uma nota fraca na escola, ou agora vou ter que dizer que estraguei uma coisa qualquer. E nós podemos associar um incómodo brutal a isto, não é? Por exemplo, castigando, punindo, mostrando que estamos desiludidos. Isso que fazemos na parentalidade. Dizendo que tu devias ter vergonha, a culpa é tua. Nós mostramos
na parentalidade no geral, mostra-se muito, passa-se muita mensagem às crianças que são incómodas, certo, e que isso é mau. Sim, né? Sim, mas geramos para elas, a criança pode crescer com a ideia de que contar a alguém aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu estou a pensar, ou aquilo que aconteceu, é um incómodo tão grande que mais vale mentir, ou fazer de conta, ou ignorar. Porque não oferecemos esse espaço, não é? Portanto, estamos a criar condições também para que depois, no futuro, a criança tenha uma tolerância muito baixa a este incómodo e que vai em busca de outras soluções, como por exemplo mentir, ignorar, fazer de conta, só que estas soluções no longo prazo vão ser mais incómodas, porque vão pôr a criança, agora adulto, com relações que não são honestas, em trabalhos de que não gosta, a lidar com pessoas que a maltratam, não é? Porque ela não consegue lidar com aquele pequeno incómodo e acaba por ir em busca de estratégias que lhe trazem grandes incómodos. Não é? É verdade. Gostei desta ideia de nós estarmos focados nos nossos incómodos, mas também nos dos outros, e criarmos espaço para quem está à nossa volta, diminuir um bocadinho a percepção de incómodo, para poder mais facilmente, tu há bocado propuseste que o contrário do incómodo... Não sei, que era coragem. Que era coragem, para ser mais fácil acionar a coragem, para a criança não sentir, eu preciso de uma coragem transcendental para conseguir dizer ao meu pai que partiu um copo, não é? Em vez de dizer que, não sei, caiu, não sei, não vi, não tenho nada a ver com isso. Mas se nós diminuirmos essa percepção, a criança vai estar mais à vontade para dizer, olha, aconteceu isto. Claro que isso é um tipo de incómodo. Depois também temos aqueles outros incómodos e cómodos que partilhei no início, não é? Não vou, em vez de estar a encher a minha garrafa reutilizável, vou comprando garrafas de plástico, porque é mais cómodo, não tenho energia, não tenho paciência para isto, não sei o quê, não é? Mas ali é escolhermos o incómodo em favor de todos. Certo. É, também, de nós termos aqui um mundo mais sustentável, quer dizer que temos que passar por algumas coisas que nós, pelo menos, contamos a história de que é incómodo, mas quando andar sempre com a garrafa reutilizável atrás, deixa de ser um incómodo quando começa a ser um hábito e uma rotina, não é? Sim. E também te podes armar um bocadinho com Agora tenho a minha garrafa reutilizável. Era só um exemplo. Sim, era só um exemplo. Não, mas foi bom falar desses outros incómodos. Sabes, eu também, agora por uns momentos, também levei esta história para para eu não lidar com o incómodo, que é levantar o rabinho do sofá, ir fazer um bocadinho de exercício. Acabo por lidar depois com um incómodo muito maior, que é não estar em boa forma física, ter mais doenças, mais cansado, diminuir o tempo de vida, estar mais cansado, não poder usufruir de uma série de experiências muito interessantes na vida humana que requerem energia e condição física. Portanto, eu acabo por lidar com um incómodo gigante para não lidar com aquele primeiro incómodo que é... É igual fazer uma dieta, mudar a alimentação, nem digo fazer dietas, mas ter uma alimentação mais saudável, e nem estou a falar de vegetarianismo, né? Para muitas pessoas não fazem esse passo porque é tão cómodo só ir ali pedir o hambúrguer ou sei lá. Olha, há umas semanas, como tu sabes, um médico sugeriu-me, está aqui a fazer umas experiências com o nível de inflamação que eu tenho no meu sistema, e sugeriu-me de eu ficar durante algum tempo sem comer glúten. E laticínios. Sim, mas eu queria falar do glúten em particular. Ele sugeriu-me ficar algum tempo. É mais incómodo. Ele sugeriu-me ficar sem comer glúten durante algum tempo, algumas semanas, para perceber se isso afetava alguma coisa. E não como glúten. Só que durante os primeiros 3 ou 4 dias... o incómodo de não comer pão, que era a massa, mas o pão estava a ser de facto incómodo, não é? Até comprei pão sem glúten, porque era aquele incómodo. Mas quando nós deixamos, lá está, quando nós dizemos, isto é incómodo durante um bocado, é incómodo estar agora a expor-me a mim e a contar esta insegurança que eu tenho, ou este desejo que eu tenho, é incómodo dizer ao meu chefe, olha, eu não concordo mesmo com isto, né? Depois tudo passa.
o incómodo também, não é? E ao fim de algum tempo este incómodo vai desaparecer e agora se calhar já nem me apetece comer pão ou já não é relevante. É como tu, se calhar, quando optaste por ser vegetariano inicialmente, às vezes foi um bocadinho incómodo, agora é um hábito, sabes que nem em todos os sítios não vais ter assim um prato muito fixe para comer, mas vais ter alguma coisa para comer. Por acaso é mesmo zero de incómodo. Às vezes as pessoas perguntam, não é chato chegar a um sítio e só tens uma omelete para comer ou uma sopa. Sim, uma sopa. Não é um incómodo. Percebo que para outras pessoas possam ser, isso seja um incómodo, mas para mim pessoalmente não é. E às vezes penso nisso, não é? Como esta aceitação do glúten. Conheço uma pessoa que tem uma filha que é mesmo celíaca, ou seja, não há hipótese. Comer glúten corre mesmo mal. Portanto, ok, isso é incómodo, mas depois passa a ser uma rotina, um hábito, evitar o glúten e ter outras alternativas. Sim, mas aí nesse caso a pessoa entende que é preferível lidar com este incómodo do que lidar com o grande incómodo, a pessoa ter uma reação muito grave e ter que ir com ela para o hospital. Não é? Certo, mas mesmo no teu caso, tu podes continuar a comer glúten, porque não és celíaco, não é? Mas agora escolheste fazer esta experiência. Sim. Porque há aqui uma motivação maior. O que é que te motivou? Porque há outro incómodo, que é ter um nível de inflamação no sistema, faz com que mais facilmente eu possa ficar doente, que tenha mais facilmente reações alérgicas, que tenha mais facilmente reações asmáticas. Pronto, mas estava só a pensar o que é que te despertou para tu realmente enfrentar esse incómodo. Porque, por exemplo, eu posso pensar no meu pai, por exemplo, que também é asmático, tem uma série de questões que nós sabemos que provavelmente se ele fizesse escolhas alimentares diferentes, também tem uma experiência diária de saúde diferente, que seria mais positiva, mas continua a escolher o habitual. Mas eu acho que tem a ver com aquilo que eu trouxe aqui para a conversa há uns minutos atrás, que é qual é a parte do teu sistema que tu estás a utilizar para tomar esta decisão. Se é a parte que te fala só da minha experiência agora, então quero o pão e depois vê-se, não é? Mas se eu ir, ok, agora tenho vontade de comer pão, ok, vamos ficar neste exemplo, tenho vontade, está aqui uma vontade, o pão é um pão, mas eu sei que esta vontade, tal como todas as coisas no meu sistema, os pensamentos, as emoções, as vontades, elas como chegam também vão embora. Portanto, se eu esperar e não for logo, tenho vontade de comer pão, então vou comer, calma, espera um bocadinho. Às vezes quando deixas passar uns minutos, olhas e de repente há outra parte do sistema que teve a oportunidade de entrar em ação. Por exemplo, uma parte que até de repente começa a associar coisas boas a não teres aquele comportamento. A dizer, ok, estou a fazer aquilo que é melhor para mim. Há umas semanas estive fiz um novo amigo num curso que eu fui fazer. E um novo amigo alemão, e ele trabalha numa farmacêutica. E eles estavam a falar de um assunto interessante, que eles estavam a dizer que um grande negócio para as farmacêuticas a nível mundial é o diabetes, né? Diabetes tipo 2, né? Que está ligado ao estilo de vida, estilo de vida e que está em crescimento e vai continuar a crescer. Certo. E eles estavam a falar um pouco sobre como é interessante que alguém... as consequências de ser ou de estar diabético são fortes, não é? São incómodos muito grandes. Certo. E esses incómodos, a partir do momento em que tu tens alguma informação, tu sabes que podes reduzir significativamente esse incómodo ou até terminar com eles, porque tu podes deixar de estar diabético se fizeres alterações ao teu estilo de vida. Exato. Se te alimentares diferente, fizeres exercício físico, descansares mais, etc. Diminuires, retirares causas de stress. Ok, tu sabes isso. Portanto, há ali um caso que muitas vezes é extremo de se eu lidar com o incómodo agora de passar a comer vegetais em vez de comer fast food e de começar a fazer exercício físico 3 ou 4 vezes por semana em vez de não fazer, eu vou evitar, muito provavelmente, incómodos brutais na minha vida. E a maior parte das pessoas, ele estava a partilhar comigo dados muito fortes, a maior parte das pessoas não faz essas coisas. A maior parte das pessoas prefere
ir lidar com uma coisa que é mais cómoda, que é agora vou passar a medicar-me, não é? E vou ficar refém desta medicação, provavelmente para a vida inteira, porque me recuso a fazer porque estas é incómodo fazer essas mudanças. É incómodo fazer estas mudanças. Então é um caso, a reflexão que ele me estava a entregar é que isto, quando tu pensas, refletes bem sobre isto parece patológico, não é? Então quer dizer, para não... Prefiro estar-me a encher de medicação em vez de fazer coisas que, pá, no mínimo, seriam sempre saudáveis. Mesmo que eu continuasse com a doença, elas iam-me ajudar. Bem, isto parece quase patológico, mas na realidade é o imediato a ganhar ao longo prazo. Será que o verdadeiro incómodo é o encontro comigo mesmo e o receio daquilo que vou encontrar? Acho que esse incómodo está sempre muito presente, é por isso que independentemente nesta situação que estavas a falar do diabetes, na minha situação aqui que estava a falar de não fazer a opção vegana, ou na situação em não dizer, não confrontar um senhor machista, seja destas todas as situações que nós estamos a propor, porque se tu começares a investigar, vais inevitavelmente chegar aqui dentro, não é? A ti mesmo. É um confronto contigo. E esse incómodo... Quando escolho o cómodo, estou a fugir de mim, é isso que estou a dizer. Sim, e esse incómodo, lidar com esse incómodo, leva-te para a linha da frente. A linha da frente onde as coisas são inseguras, que é a linha da frente onde tu te descobres, que é onde tu confrontas a vida tal como ela se está a apresentar aqui e agora. Quando tu foges a esse incómodo, vais para um sítio onde de facto tu não aprendes tanto sobre ti. Exato. Não é? Portanto, onde a proposta aqui é investigar as situações em que eu escolho aquilo que é mais cómodo e de ir a investigar isso um bocadinho. O que é que está realmente aqui? Isso não quer dizer que eu me vou tornar vegana. Sim. Não é? Não, nem quer dizer que te vais transformar numa junkie do incómodo, não é? De estou constantemente a procurar a situação mais incómoda possível. Agora vou confrontar toda a gente, dizer tudo o que penso, ser bruto com as pessoas, não vou dormir, porque dormir é comodismo, portanto vou correr a noite toda, vou dormir quando me deitarem numa cama de pregos, que é para ser mais incómodo, não é? Vou comer a comida mais desagradável que eu conseguir encontrar. Não é disto que estamos a falar, nós estamos a falar de... Eu acho que quem nos ouve consegue, claro, discernir, a não ser que utilize este tipo de estratégias, que é exagerar a informação que vem de fora, que é, vou exagerar que é para depois não fazer nada, não é? Sim, agora vou estar a questionar todas as coisas que faço só por causa de não sei o quê. Não tenho tempo para isso, não é? Não é questionar tudo e mais alguma coisa, mas entender, sobretudo quando notamos que há aqui um movimento de resistência, há uma parte de mim que quer ir e confrontar e assumir e lidar com o incómodo, mas há outra parte que tipicamente que se está a sobrepor. Uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 1 mês, 1 ano, 10 anos... Está sempre a sobrepor e investigar isso. De que incómodo é que eu realmente estou a fugir e com que incómodos é que eu estou, no fundo, a lidar no longo prazo por não confrontar os incómodos do curto prazo. Exatamente. Isso foi um bom resumo. Acho que foi um bom resumo. Estás a ver? Para quem vinha para para quem vinha para uma conversa que pensava que era sobre comunismo, afinal era sobre comodismo. Olha, acho que gostei aqui das nossas eu vou continuar a refletir sobre as minhas escolhas cómodas. Tenho feito aprendizagens interessantes sobre mim a fazer isso, sabes? Sim. Olha, estava aqui a lembrar quando tu decidiste há um par de anos confrontar o teu comodismo de, não vou entrar na água porque está fria. Mesmo quando a água estava tipo a 20 graus e passaste simplesmente a tirar-te para dentro da água, não é? E curiosamente, eu lembro que depois nós até há um ano atrás aqui no podcast falamos sobre isso. Depois tu começaste a notar que o lidar com esse incómodo, que é um incómodo de, pronto, agora durante alguns segundos entro na água e não estou muito, mas depois até me descontrai e me divirto, que tu começaste a encontrar outras áreas da tua vida onde aquela experiência de lidar com o incómodo estava a ser útil, não foi? Certamente, mas mesmo útil. Sim.
Foi preciso fazer 40 anos, foi a minha infância. Olha, mas lá está, esse até acho que é um exemplo bastante interessante para aquilo que nós estivemos a discutir. Porque a proposta não é, então sempre que vis água e for incómoda, tira-te. Neste caso, por causa do incómodo, de não quereres lidar com o incómodo de entrar na água, estavas a ter um outro incómodo. Não passaste tempo com os teus filhos a divertir-te na água. Né? Era chata. Era chata, era não sei o quê. Portanto, o incómodo de curtíssimo prazo estava-te a fazer lidar com um incómodo muito maior. E passaste a tirar para a água, os miúdos acham o máximo, acham que a mamãe é maluca, não é? Às vezes atiras-te antes deles. Sim. E de repente está toda a gente divertida e começas a ver benefícios noutras áreas da tua vida. Yep. Que belo exemplo. É uma boa metáfora. Próximo passo, entrar na água gelada. E ficar lá durante muito tempo. Sim, Tá. acho que sim. Mas este quando eu me referi às situações de estar a ter investigado os meus incómodos e cómodos, essa foi um resultado dessa investigação. Ok. Vamos continuar essa investigação em conjunto. Está bem? Yeah. Sim. Olha, o que vamos dizer agora? Vamos dizer adeus. Ou vamos dizer, olha, lembrem-se de partilhar os episódios nas vossas redes sociais e taguem-nos, lembrem-se de fazer reviews e dar-nos estrelinhas no Apple Podcasts e nos outros sítios. Tem sido tão bom, nós temos uma audiência muito fiel. Que ouve todos os episódios e isso é muito bom e nós temos muitas pessoas, algumas delas nós até as ficamos a conhecer por causa do podcast. Conhecemos muitas pessoas que nos ouvem literalmente desde o primeiro episódio, desde os primeiros episódios, portanto estão há mais de 2 anos a acompanhar. Muito obrigada por isso. Muito obrigado. Muito muito fixe. E também é muito fixe receber, nas últimas semanas temos recebido imensas mensagens de pessoas que estão a dizer, olha, eu descobri agora o podcast. Isto é a minha descoberta de 2020, é o podcast. Isso também é muito bom. E é espetacular que muitas pessoas descobrem o podcast porque alguém que já ouve regularmente, às vezes até existiu um bocadinho, olha, tens que ouvir isto, até que a pessoa ouve e diz, olha, estas conversas fazem sentido, ou abrem-me aqui um bocadinho a mente, ou põem-me a pensar. E é bom também explicar, continua a ser bom explicar às pessoas como é que se ouvem os podcasts. Sim. E agora também dá para ver este em vídeo no YouTube. No YouTube, sim. É tão fácil ouvir podcasts, mas antes de sabermos, as coisas são sempre difíceis e complicadas. Depois de sabermos. Incómodas. E um bocadinho incómodas. Depois é fácil. Sabes que há um tempo, alguém que já me tinha ouvido falar muitas vezes sobre o podcast e abanava a cabeça e dizia, ai, que interessante e não sei o quê. Depois de muitas conversas, decidiu lidar com o seu incómodo pessoal e disse, olha, sabes, eu não sei muito bem o que é um podcast, nem sei como é que se faz para ouvir. Né? Eu disse, dá cá o telefone, olha, estás a ver, carregas aqui, é só isso, sim, é só isso, olha, podes ouvir, tens aqui 100 e muitos episódios para ouvir e tens outros podcasts interessantíssimos feitos por outras pessoas. Eu disse, estava aqui tudo no meu telefone. Exato. Sim, mas agora lidaste com o incómodo de pedir ajuda e pronto, e aconteceu a magia. E também tenho recebido mensagens de pessoas a dizer, finalmente posso-vos ver no YouTube. Pronto, finalmente. As pessoas gostam de ver como nós somos bonitos. Sim. Bom, já está. Já está. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. Até à próxima. Tchau.